Graça e paz. No vídeo anterior eu falei sobre a primeira bênção de Jacó. E se a gente for ver, Jacó, ele recebe a bênção da primogenitura no momento que Esaú vende a bênção para ele. Então Esaú vende a bênção para Jacó, e aí se cumpre uma profecia que Deus havia dado para Isaac e Rebeca, de que o mais velho serviria o mais novo. Nesse momento, Jacó deveria apenas esperar em Deus e caminhar em obediência para que a profecia se cumprisse na vida dele. Porque Deus falou, então Deus iria cumprir. Mas o que acontece? Nesse contexto, você vai ler lá que Jacó ele vai usar o prato que Rebeca, que eu disse que tipifica a religião, que é a imposição, que é aquilo que representa o braço do homem, que representa a vontade humana. Ele usa o prato da religião, ele usa os métodos humanos, que é aquilo que a religião tenta fazer para te aproximar de Deus, para fazer você, através de um prato, receber a bênção de Isaac, que foi o que Jacó fez. Ele pegou o prato da sua mãe e tentou, através desse prato, comprar a bênção de seu pai. Mas a bênção nunca é comprada pela carne, pelo esforço humano, material. Pelo contrário, ela deve ser recebida espiritualmente. É um princípio estabelecido por Deus. A bênção é espiritual e ponto final. E aí o que acontece? Na hora que Jacó recebe a bênção do seu pai Isaac, que Isaac chama ele e o abençoa, ele está sendo gerado como filho. E para ser gerado como filho, a gente tem que entender que a palavra do Senhor diz lá em 1 Coríntios capítulo de número 6, versículo 17, que todo aquele que está em obediência, todo aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então, no momento que Jacó, ele aceita, ele reconhece a bênção do seu pai Isaac, no momento que Isaac abençoa Jacó e que ele passa a caminhar debaixo de uma obediência a seu pai, porque a gente tem que ler lá e perceber no capítulo 28 que Jacó estava, a partir do versículo 1, ele estava prostrado. A vida de Jacó é uma antes da bênção, da segunda bênção, e vai ser outra depois que ele se une ao seu pai Isaac, depois que ele passa a ter uma postura de filho. E o que acontece lá? Ele estava prostrado, ele se levanta e o seu pai o envia para Harã. E lá ele vai prosperar. Até então a vida de Jacó estava travada, estava presa, ele não consegue reinar, ele não consegue prosperar, ele não consegue receber as bênçãos de filho. Mas no momento que ele agora passa a andar em obediência, ele se torna um só com Isaac. A promessa que estava sobre Isaac, a promessa que Isaac carrega de Abraão, agora vai passar para Jacó. E Jacó vai usufruir dessa bênção. Não porque ele usou o prato, a rosa, a porta, a campanha do sacrifício tal, tanta coisa que a gente vê hoje que a religião impõe, né? Pagar promessa, rezar por imposição, nada disso. Jacó, ele se torna filho. Se eu me tornei filho, eu sou um só espírito com Cristo. Ou seja, não é mais o Diego, é Jesus com Diego. Eu estou fundido em Cristo, eu estou vivendo como filho. Se eu vivo como filho, eu estou em obediência. E é isso que Jesus disse na oração do Pai Nosso. Ele deixa um modelo, Pai Nosso. Ele quer mostrar para mim e para você que nós precisamos ter uma herança celestial. E para carregar essa herança, para eu estar debaixo dessa promessa, eu tenho que me tornar filho. A parábola do filho pródigo é a mesma coisa. Deus tenta mostrar para aquele povo que existia um filho que estava vivendo na casa do pai, mas não tem atitude de filho, que é o filho mais velho. O que o filho mais velho faz? Pai, eu te sirvo há tanto tempo e nunca o Senhor me deu uma festa. Te sirvo.
Ele não é filho, ele é servo. E existe uma diferença de servo e filho. Servo está distante, servo não tem acesso ao pai, o filho tem. Então você está entendendo qual que é o contexto que a palavra do Senhor quer te levar? Qual é o contexto que o Espírito Santo quer fazer você viver? Ele quer fazer você viver numa dimensão, numa atmosfera diferente. Deus não quer só religião, Deus não quer religião para a tua vida, Ele quer que você seja mergulhado, seja fundido no Espírito Santo. Ele quer que você caminhe numa dimensão diferente. E é por isso que aqui em Romanos, no capítulo de número 9, versículo 8, diz assim: isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Então, quais são considerados como filho? Quem é filho? É quem recebe a promessa, quem é descendente da promessa. Essa condição agora está sobre Jacó. Por isso aqui no capítulo 9, versículo 13, diz assim: amei, porém, Jacó e aborreci Esaú, porque Jacó agora vai caminhar em obediência ao seu pai. Ele vai obedecer ao seu pai. Se você ler lá, você vai ver que ele agora vai tomar as filhas de Labão como esposa. E aí, o que acontece? Esaú vai tomar as filhas de Canaã, as mulheres de Canaã, aquelas que andam sob o jugo do pecado. E aí, a gente vai ver que um vai ter uma postura de obediência ao seu pai e o outro vai ter uma postura de desobediência ao seu pai. O que caminha em obediência é aquele que é filho. É por isso que a palavra do Senhor diz assim em Romanos capítulo 8, versículo 14: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quem é guiado pelo Espírito de Deus? Quem obedece, quem está sendo gerado pela palavra, quem vive a palavra. Você consegue entender isso? Se você vive a palavra, acabou, você não precisa ter medo, você não precisa ser atemorizado, você não precisa ficar vivendo uma vida debaixo de norma, debaixo de regra, debaixo de exclusão, debaixo de não pode, não deve, porque você é filho, você vai ter acesso ao banquete, à mesa do Pai. É por isso que lá em Romanos capítulo 8, versículo 15 está escrito: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, no qual clamamos Abba, Pai. Você consegue entender a diferença da religião e da vida no Espírito? A religião, você vai viver uma vida presa na escravidão, no temor do dia mau, na ansiedade, na depressão. Você vai viver uma vida angustiada porque você não conhece o Pai.